Olá, turminha linda do segundo ano, aqui é a professora Vanessa e hoje a nossa aula é de matemática. Você já pode ir lá pegar o seu livro. Pegaram o livro? Muito bem, então vamos começar hoje a nossa aula. Nós vamos continuar trabalhando a operação de multiplicação. Na última aula nós aprendemos algumas situações de multiplicação com a ideia de adição de parcelas iguais. Hoje nós vamos conhecer algumas situações onde nós aprendemos como calcular o dobro e o triplo de um número. Vamos lá? Eu trouxe aqui alguns objetos, para que nós possamos observar como é que acontece o dobro, como é que eu calculo o dobro e o triplo na multiplicação. Mas antes eu queria saber, você já ouviu falar sobre o dobro? Sim, eu creio que sim, né? Lá no primeiro ano já tem alguns estudos, né, de noções do dobro. E aqui nós vamos retomar essas noções do dobro e conhecer também como calcular com o triplo. Então vamos começar com o dobro, que vocês já conhecem. Crianças, eu tenho aqui um docinho, né? Tenho aqui um bombom. Eu tenho quanto? Então eu tenho um bombom. Se a minha colega de trabalho, a tia Silene, ela tem o dobro dessa quantidade. Então eu vou usar aqui o nome da tia Silene para que vocês possam compreender melhor esses exemplos. Então eu tenho um bombom, vou colocar aqui. E a tia Silene tem o dobro. O que é o dobro? O dobro é quando eu calculo um número duas vezes. Então, se ela tem duas vezes mais que eu, ela tem quantos bombons? 1, 2. Então, ela tem 2. Então, qual é o dobro? 2. Então, ela tem o dobro da minha quantidade. Eu tenho 1 e ela tem 2, porque ela tem o dobro da minha quantidade. Então, qual é o dobro de 1? 2. Muito bem. O dobro de 1 é 2. Vamos colocar aqui. Agora, vamos imaginar que eu tenho duas flores. Olha só. Tia Vanessa tem duas flores. Uma, duas. E a tia Silene tem o dobro dessa quantidade. Quantas flores a tia Silene tem, se ela tem o dobro? Descobriram aí? Então, ela tem duas, deixa eu colocar, vou colocar aqui no jarrinho. Eu tenho duas flores e a tia Silene tem o dobro da minha quantidade. Então, ela vai calcular, esse valor é calculado duas vezes, então é 2 vezes 2 dá quanto? Nós aprendemos na última aula. 4, porque olha só. Então, ela tem, ó, uma, duas. Se ficasse assim, ela tinha a mesma quantidade que eu, não é? Mas ela tem o dobro da minha quantidade. Então, 3, 4. Olha aqui o dobro. Eu tenho duas flores e a professora Silene tem o dobro da minha quantidade. Então, ela tem quantas flores? 1, 2, 3, 4. Ela tem duas vezes mais que eu. Tá? Então, esse é o dobro. Então, assim que nós vivenciamos essa multiplicação com o dobro. Vamos para mais um exemplo usando o dobro. Imaginem agora que eu tenho 3 chocolates. 1, vou colocar aqui, 2, 3. E a professora Estácia, tá? Para os alunos aí da professora Estácia, tem o dobro da minha quantidade. Quanto será que ela tem? Calcularam aí? Vão calculando aí. Se ela tem o dobro, então ela vai ter 2 vezes mais que eu. Então, 2 vezes mais, quanto seria? Seria o mesmo que 3 mais 3, que dá igual a quanto? 6. Então, vamos lá. Então, a tia Estácia tem o dobro. Ela tem 1. Vou colocar os dela aqui para esse lado. 2. 3.
Já deu certo aqui? Não, né? Tá igual, né? Mas ela tem um dobro. Então, 3, 4, 5 e 6. Olhem aqui. Eu tenho essa quantidade aqui, 3. Ela tem 2 vezes mais que eu, ela tem o dobro. Então, ela tem, ó, 3 mais 3, que é o dobro. 3 mais 3 é igual a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque a professora Estácia tem o dobro da minha quantidade de chocolates, tá? Entenderam como é que nós calculamos com o dobro? Então, como é que eu calculo com o dobro? É quando eu calculo um número 2 vezes. Então, e é o mesmo que o dobro. Então, essa quantidade calculada 2 vezes, eu encontro o dobro de qualquer número, tá? Agora, nós vamos fazer alguns exemplos para nós descobrirmos como é que eu calculo o triplo de um número. Tá? Aqui nós calculamos o dobro e agora vamos trabalhar o triplo, tá? Para depois nós irmos para alguns exemplos que eu trouxe aqui para vocês. No triplo acontece o mesmo processo, só que nós vamos calcular por 3, tá? Então, quando eu faço um cálculo por 3, eu calculo 3 vezes o número, eu encontro o triplo desse número. Vamos usar os docinhos novamente. Então, vamos imaginar aqui que eu tenho quantos docinhos aqui? 1. Eu tenho um docinho. E eu vou chamar novamente aqui para o nosso momento, né, o nome da professora Silene. E a professora Silene, ela tem quanto? Ela tem o triplo da minha quantidade. Então, ela vai ter quantas vezes mais que eu? 3, então ela tem 1, 2, 3. Então, qual é o triplo de 1? 3, 1, 2, 3. Legal, né, crianças? Estão achando difícil? Não, né? Sim ou não? Estou ouvindo que não estão achando difícil, porque só tem criança esperta aí, não é? Agora vamos fazer novamente usando as flores. Eu tenho 2 flores e a professora Silene tem o triplo dessa quantidade. Então, eu vou colocar aqui que eu tenho 2, vamos colocar aqui, 2 flores e ela tem o triplo. Se ela tem o triplo, ela vai ter quantas vezes mais que eu? 3 vezes mais que eu, não é? Então, ela vai ter quanto? 1, 2, 1, 2, deixa eu colocar aqui, se vai dar para vocês olharem, sim. 1, 2, ela tem 3 vezes mais que eu. Vou colocar assim mostrando para vocês. Então, ela, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Olha, tem 1, 2, 3. Ela tem 3 vezes mais que eu. Vamos ver quanto é que dá essa quantidade total aqui? Vamos conferir com a tia para descobrirmos qual é o triplo de 2? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, crianças, eu tinha a minha quantidade, 2 flores, e a professora Silene tem o triplo dessa quantidade. E aqui eu coloquei. Vamos conferir quantas flores ela tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, qual é o triplo de 2? 6, porque ela tem 3 vezes mais que eu. Tá? Então, o triplo é isso, é calcular 3 vezes um número, e aí nós estamos encontrando o triplo desse número, tá? Olha, eu trouxe aqui algumas situações no cartaz, e nós vamos ler essas situações juntos. Eu quero que vocês acompanhem, junto com a tia aí, essa leitura, para que nós possamos compreender mais sobre como como calcular o dobro e o triplo de um número, tá bom? Vamos lá? Vamos ler aqui com a tia. Aqui alguns probleminhas de multiplicação.
Aí no livro de vocês também tem algumas situações aí que vocês vão ler com calma. Quando nós vamos ler uma situação, problema, como nós já aprendemos lá na aula de adição e multiplicação, nós temos que ler, reler, até entendermos, para podermos fazer os nossos cálculos, tá bom? Então vamos ler, eu vou ler aqui calmamente com vocês, para que nós possamos compreender juntos. Olha só, o nome desse garotinho aqui é o Roberto, ele está subindo aqui a escada. Será para onde que ele está indo? Olha só, Roberto tem 5 canudos. Ana tem o dobro de canudos de Roberto. Quantos canudos Ana tem? Eu trouxe aqui os canudos para facilitar a nossa vida. E aí em casa você pode usar tampinhas, os seus lápis, os materiais que você tiver em casa para ajudar na hora de fazer os seus cálculos, tá? Então, vocês vão fazer aqui junto com a tia. Quantos canudos Roberto tem? 5. Eu vou usar aqui o jarro para facilitar, tá? Então, vamos colocar aqui junto com a tia. 1, 2, 3... 4, 5. Esta é a quantidade de canudos de quem? De Roberto. Mas Ana, essa garotinha linda aqui do ladinho, ela tem o dobro. O dobro é o quê? Nós aprendemos ainda há pouco, é quando eu calculo 2 vezes a quantidade de o número, né? Para descobrir o dobro. Então eu vou usar aqui este jarrinho aqui. Então, eu vou colocar esse valor aqui, quantas vezes aqui dentro? 2. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Já encontrei o dobro daqui? Não. Então, vamos continuar, porque é 2 vezes, não é? Então, vamos lá. Vou virar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu tenho 2 vezes essa quantidade. 5 mais 5. Então, vamos somar para saber quanto eu tenho no total aqui, que esse total aqui é o dobro de 5. Vamos conferir junto com a tia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, quantos canudos Ana tem? 10, porque aqui eu tenho o dobro de 5. 10 é o dobro de 5. Então, esta quantidade aqui é a quantidade que Roberto tem. E Ana tem o dobro. Então, esta é a quantidade de Ana. Ana tem 10 canudos. E como é que eu represento aqui? Eu coloquei quantos aqui? Primeiro, eu coloquei 5, depois coloquei mais 5. E aí, nós vamos relembrar a aula passada com a adição de parcelas iguais. Então, 5... mais 5. 5 mais 5 é igual a 10. E na linguagem da multiplicação, como é que eu faço esse cálculo? 2, porque nós estamos calculando o dobro, não é? 2 vezes quanto, crianças? Vezes 5. 2 vezes 5 é igual a quanto? 10. Muito bem. 2 vezes 5 é igual a 10. Então, nós encontramos aqui o resultado dessa primeira situação. Então, qual é o dobro de 5? 10. O dobro de 5 é 10, que na adição eu posso fazer com a soma de parcelas iguais. 5 mais 5 é igual a 10, ou na multiplicação, 2 vezes 5 é igual a 10. Lembrando que o dobro você sempre vai calcular quantas vezes? 2 vezes.
Tudo bem? Vamos para a próxima situação. Vamos aqui para a próxima situação. Deixa eu só colocar aqui. Pronto. Olha só. Rosa. Essa aqui é a Rosa. Vamos dar um oi para a Rosa? Oi, Rosa. Olha só. Rosa tem 2 chocolates. Quem gosta de chocolate aí? Eu também gosto muito. Rosa tem 2 chocolates. E Sebastião tem 3. Olha só. Olha o triplo chegando aqui. 3 vezes a quantidade de chocolates que Rosa tem. Então, quando você está lendo uma situação e você observa 3 vezes, você já sabe que vai se tratar de quê? Do triplo. Muito bem. Quantos chocolates Sebastião tem? Vamos fazer essa situação aqui. Então, Rosa tem quantos chocolates? Deixa eu colocar aqui. Rosa tem 2 chocolates. Olha só. 1, 2. Esta é a quantidade de chocolates de Rosa. Mas Sebastião tem 3 vezes a quantidade de chocolates de Rosa. Então, ele vai ter essa quantidade 3 vezes mais, não é? Então, vamos lá. 1, 2... 1, 2, mas é 3 vezes, não falta mais 1. 1, deixa eu colocar bem aqui, turminha. 2. Olha só, ele tem 3 vezes mais que ela. Então, ó, 1, 2, 3. Ele tem 3 vezes mais que Rosa. Vamos conferir para descobrirmos quanto ele tem no total? Confiram aqui com a tia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha que legal. Então, Sebastião tem 3 vezes mais. Então, ele tem quanto? 6 chocolates. Ana tem 2 chocolates e Sebastião tem 6 chocolates. Então, qual é o triplo de 2? Opa, desculpa, crianças. Deixa eu pegar aqui. Qual é o triplo de 2? 6. Agora, vamos aqui para... Vamos fazer pela adição. Na adição, como é que eu colocaria aqui? Quanto ele tinha? 2. Então, eu vou usar aqui a adição de parcelas iguais. Tá? Então, eu vou colocar aqui. 2 mais 2 mais 2. Vamos, vocês já sabem aí que nós já conferimos. Então, 2 mais 2 é igual a quanto? 6. E na linguagem da multiplicação, como é que eu represento? Quantas vezes ele tem mais? 3. Então, 3, 1, 2, 3. 3 vezes quanto? 2. Então, aqui, olha. 3 vezes 2. 3 vezes 2 é igual a quanto? 6. Legal, turminha? Estão compreendendo? Tá? Todos estão compreendendo? Muito bem. Então, nós vamos continuar com mais alguns exemplos aqui para vocês fixarem bem como calcular o dobro e o triplo. Crianças, vamos para mais duas situações aqui utilizando o dobro, calculando, desculpem, o dobro e o triplo na multiplicação. Então, vamos lá. Gustavo foi ao aniversário de sua amiga Sônia e levou um buquê com 4 flores. Marcelo, amigo de Sônia, teve a mesma ideia, porém, no buquê que Marcelo levou, tinha o dobro, olha só, o dobro de flores que tinha no buquê de Gustavo. Quantas flores tinha no buquê que Marcelo levou para a Sônia? Essa tá fácil, né? Que vocês já sabem calcular o dobro. Então, vamos lá. Quantas flores Gustavo levou? 4. 1,
2, 3, 4. Este aqui é o buquê que Gustavo presenteou. Quem, crianças? Sônia. Mas o outro amigo levou o dobro. O Marcelo levou o dobro. Vamos calcular o dobro. Então, se é o dobro, é 2 vezes essa quantidade. Tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. 4. Já deu aqui o dobro? Não, vamos continuar. 1, 2, 3, 4. Observem como esse buquê tem mais flores, porque ele tem o dobro da quantidade que tem nesse aqui. Então, vamos conferir o total para saber qual é o dobro de 4? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, quantas flores ele levou para ela? 8, porque no buquê dele tinha o dobro da quantidade que tinha no buquê de Gustavo. Então, como eu represento aqui? Vamos usar o mesmo processo que nós já estamos aprendendo já desde a aula passada a utilizar, com a adição de parcelas iguais. Então, 4 mais 4 é igual a 8. E na linguagem da multiplicação, eu faço o quê? Eu digo que 2, né? Porque nós estamos calculando o dobro, então eu vou usar sempre o número 2. 2 vezes quanto? Tem quanto? 4. 2 vezes 4 é igual a 8. Muito bem. Agora, turminha, tem um outro exemplo aqui para nós finalizarmos. E aqui, vamos ler aqui com a tia essa situação. Dona Maria tem 3 filhas. Olha como ela tem essas 3 filhas lindas aqui. 1, 2, 3. Tem 3 filhas. E comprou 3 balas para cada uma das filhas. Quantas balas Dona Maria comprou? Vamos lá? Então, ela comprou 3 balas para cada uma das suas filhas. Vamos colocar aqui. Essa daqui, 1, 2, 3. Então, ela comprou 3 para esta aqui. E mais 3 para essa daqui do meio. Deixa eu colocar bem aqui do ladinho dela. 1, 2, 3. E essa daqui também ganhou 3, porque a mamãe dela é muito legal, não é? Ela tinha que dar 3 para cada, quantidades iguais. Agora, deixa eu colocar aqui a fitinha. Aqui. Deixa eu perder aqui a fitinha. Rapidinho, crianças, deixa eu dividir aqui a fitinha para poder... 1, 2... Opa, caiu. 1... Só vou pegar aqui a fitinha para colar aqui para ficar certinho. 2, 3. Aqui, vamos colocar aqui rapidinho. Ai, meu Deus, não deu certo. 2. Deixa eu pegar aqui essa fitinha aqui. Só um minutinho, crianças. Opa, segura suas balinhas aí, mocinha. Ela não tá segurando as balinhas dela. Pronto. Então, aqui ela ganhou 3, a outra 3 e essa daqui 3. Eu vou colocar aqui porque tá caindo, tá? Então, vamos calcular aqui. 3, aqui é 3, caiu, mas você... Eu vou tirar, né? Acho que corta, porque confundiu aqui. Não segurou, não. Eu vou fazer em cima da mesa mesmo. Então, acho que ele pode cortar por aqui, né? Só termina. Falando de 3 mais 3 mais 3. Certo. Não precisa mostrar a balinha, não, né? Pronto. Então, eu vou retomar, então, né? Crianças, vamos para mais essa situação aqui para nós concluirmos. Dona Maria tem 3 filhas e comprou 3 balas para cada uma das filhas. Quantas balas Dona Maria comprou? Então, ela deu 3 balas para esta,
3 para essa e 3 para esta. Então, vamos aqui, vamos fazer aqui o cálculo. 3, vamos fazer pela adição de parcelas iguais. 3 para ela, 3 para essa outra aqui do meio e mais 3 para essa. Vamos calcular? 3 mais 3 é igual a 6. 6 mais 3 é igual a quanto, crianças? 9. E aqui, como eu represento na linguagem da multiplicação? Se é o triplo, então eu vou colocar o número 3, porque eu vou calcular por 3. 3 vezes quanto? 3, porque foi a quantidade que ela deu para cada uma. 3 vezes 3 é igual a 9. Crianças, eu espero que vocês tenham compreendido, tá? Vocês têm atividade aí no livro de matemática, das páginas 128 a 133, tá? Para vocês praticarem mais o cálculo com o dobro e com o triplo, tá? Façam aí as atividades, qualquer dúvida, vocês anotem. Lembrando que essa vai ser a nossa última aula de matemática aqui pela TV Assembleia. As nossas próximas aulas serão online, tá? Em sala, e aí lá nós vamos ter mais oportunidade de tirar as dúvidas com vocês sobre essas aulas e sobre as outras que já foram vivenciadas por aqui, tá? Um beijo para vocês, fiquem com Deus. Tchau.